Eu tenho vários motivos para acreditar que há um espírito mau vivendo dentro da mata, perto da casa de um amigo meu. A parte onde esse espírito vive fica um pouco mais de 1 quilômetro dentro da mata cerrada. Até agora, os meus amigos e eu estivemos nessa área da mata, onde aquilo vive. Apenas 2 vezes, sem incluir uma vez em que achamos aquela parte da mata. Então, começamos todos a sonhar com um pássaro negro. O pássaro era gigante e tinha feições humanas. Fazendo uma busca pela internet, achei uma criatura muito semelhante a este pássaro. E o mesmo se chama Mananagal. A ideia que tínhamos desse pássaro era um pouco diferente um do outro, mas no geral era o mesmo pássaro. A primeira vez que fomos para lá, depois de ter achado o lugar, estávamos em um grupo de 8 pessoas. E nós não vimos e nem ouvimos nada de paranormal durante toda a caminhada. Exceto um amigo meu que disse que sentia uma mão agarrar o seu ombro às vezes, quando não tinha ninguém perto dele. Mas a segunda vez foi totalmente diferente. Havia apenas 3 de nós desta vez. E assim que atravessamos o riacho e chegamos na área onde as árvores eram um pouco mais altas, a temperatura caiu bastante. Era como se estivéssemos entrando em uma geladeira. E estávamos no meio do verão. A temperatura caía cada vez mais, à medida em que íamos avançando. Então, começamos a ver luzes fracas se movendo na altura do chão, e depois desapareceram. Elas se moviam rápido, e vimos um total de 3. E uma no topo de uma árvore. Daí, vimos uma sombra pular de árvore em árvore, pelo canto dos nossos olhos. Aquela sombra poderia ser descrita como algum tipo de animal, mas não parecia ser, pois aquilo não fazia barulho nenhum ao pular entre as árvores. A todo momento, nós ameaçávamos voltar. Sempre que ouvíamos algo fora do normal, ouvíamos as luzes. Mas sempre nos controlávamos e acabávamos indo em frente. Quando chegamos na área assombrada, eu queria acender uma fogueira para mostrar que não estávamos com medo. Mas os meus amigos imediatamente me impediram, falando que isso poderia enfurecer o espírito. Um deles começou a chorar de repente. Nós perguntamos o que era, e ele falou que não sabia, que só estava sentindo uma angústia e que não conseguia parar de chorar. Naquele momento, eu comecei a sentir uma tristeza enorme. O meu outro amigo falou que estava sentindo um medo que ele nunca tinha sentido antes na vida. E estava sentindo a tristeza do lugar também. Ele falou que era melhor a gente ir embora dali. Todos nós concordamos. Enquanto saíamos da área, acima de nós, um monte de passarinhos se assustaram e voaram para longe. Nós fomos saindo o mais rápido possível, sem correr. Logo que deixamos a área, atravessamos o riacho e imediatamente a temperatura subiu. E nós não sentíamos mais aquela tristeza e angústia toda. Depois que saímos da mata, contamos a história para o resto dos nossos amigos. Mas é claro que eles não acreditaram. Eu não sei que tipo de evidência eu posso conseguir para provar que aquilo está lá. Mas caso eu volte lá algum dia, farei questão de levar todos eles, para assim provar que a minha história é real. Depois de um tempo, ainda continuamos a sonhar com o pássaro, mas pouco depois paramos. Ainda não sei a relação daquele lugar
com aquele pássaro negro enorme. Boa noite. Trabalhei por muito tempo como vigia de um depósito, em um horário que seria entre as 14 horas às 22. Quem tem essa rotina sabe do que estou falando. Então, é comum ter hábitos noturnos e ir dormir tarde. Eu morava em um boulevard, rua com muitas árvores, e o final da minha rua dava para ver uma mata. A minha casa tinha um gradilho, e eu costumava ficar na rede do quintal de casa, lendo e observando a rua deserta. Mas no meu caso, sempre gostei muito de ler, e ficava lendo até altas horas, das 4 até as 5 da manhã. Mas uns 7 anos atrás, começaram a ocorrer coisas bem estranhas. Em uma noite estava lendo, quando ouvi um som que nem sei como definir. Parecia uma gargalhada alta, que quando conto para as pessoas de confiança, não consigo imitar. Era como se viesse da esquina da minha rua, lá da mata. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu, e na seguinte também. Essas risadas diabólicas iam se intensificando a cada noite. E estava em mês de quaresma. Mas naquela época eu não sabia se isso tinha alguma ligação. Foi quando, muito cansado daquilo tudo, eu resolvi ir até a mata ver de onde vinham aquelas risadas. E foi a pior decisão que tomei em toda a minha vida. Cheguei até o começo da mata e, curiosamente, as risadas pararam. Fiquei mais de 5 minutos ali, e só era possível escutar o som dos animais noturnos. Virei de costas e fui embora. E neste momento, comecei a ouvir alguém me chamar pelo nome de dentro da mata. A voz que me chamava soava muito familiar. Porém, eu não conseguia me lembrar a quem pertencia aquela voz. Foi aí que avistei uma luz no meio da mata, e aquela voz me gritando. Não sei o que passou em minha cabeça naquele momento, mas entrei na mata e segui aquela luz. À medida que eu seguia aquela luz, ela se afastava e continuava a chamar o meu nome. Foi assim por uns 10 minutos, até que me dei conta que já estava perdido naquela mata. Eu usava a lanterna do meu celular para andar em meio àquela escuridão. De repente, aquela luz parou de se movimentar. Então, eu fui até ela. E assim que cheguei a uns 5 metros daquela luz, aquilo simplesmente se apagou, desapareceu. O mais estranho era que a luz parecia sair do nada. Não era uma lanterna, ou muito menos alguém. Era simplesmente um feixe de luz que saía de lugar algum. Muito assustado, eu saí dali correndo, quando de repente sinto uma chicotada nas pernas. A chicotada foi tão forte que ardia muito, deixando um grande corte. Foi possível ouvir o barulho de alguém manejando um chicote, pois o som do chicote era um estalo muito alto. Caí no chão com muita dor. Ouvi passos de alguém correr em minha direção. Peguei o celular e joguei a luz da lanterna na direção dos passos. E daí eu pude ver o que me perseguia. Era uma criança, de não mais 1,50 m de altura. A sua pele era pálida e os seus olhos eram completamente vermelhos como fogo. Aquilo
corria envergado, como um macaco. Vou dar um exemplo. A criatura era muito semelhante ao personagem Blanka do jogo Street Fighter. A única diferença era a cor da pele, mas até os cabelos eram vermelhos, jogados para trás. Mesmo com muita dor nas pernas, eu saí correndo em disparada, mas não fazia ideia para onde estava indo. Só sentia aquela coisa correr atrás de mim. Eu estava exausto de tanto correr e me sentia totalmente perdido dentro da mata. Até que, em meio à escuridão, eu caí dentro de uma vala. Era um poço que havia ali. Talvez algum caçador o tenha feito, ou até mesmo alguém cavando um poço artesanal. Enfim, só sei que era fundo o suficiente para mim não conseguir sair dali de dentro. E para piorar, na queda eu havia batido a cabeça, o que me deixou com sangramento. Aquela criatura logo chegou no poço, mas para minha sorte, aquilo não pulou também, ou eu estaria morto. O que me deixou à beira de ter um ataque cardíaco foi a criatura ali na beira do poço começar a gritar o meu nome. E em seguida foi pegando terra e jogando dentro do poço, como se quisesse me enterrar vivo. Meu celular não tinha sinal, mas em atitude desesperada tentei ligar para a polícia. E, incrivelmente, o telefone chamou. Mais tarde, em uma pesquisa, eu descobri que mesmo sem sinal de operadoras, conseguimos ligar para a polícia ou outras chamadas de emergências. Enfim, eu já estava chorando e disse a minha localização para a atendente. Disse que estava na mata, dentro de um poço, e que alguém queria me matar. A atendente me pediu calma, que já estava mandando uma viatura me procurar. A minha bateria do celular estava quase no fim, e isso aumentou ainda mais o meu desespero. Posso jurar a vocês que não se passou nem 5 minutos, e já vi as luzes se aproximando. Era a polícia. A polícia do interior chega muito rápido no local da ocorrência. Não é igual em cidades grandes, que demoram horas. Os policiais me tiraram lá de dentro e pediram reforços. Em seguida, chegaram os 8 policiais armados, cada um segurando uma 12. Fizeram uma busca na mata, mas não encontraram nada. Eu, muito abalado, pedi conta do meu trabalho, pois nunca mais queria saber de voltar para casa à noite. Me mudei daquele lugar pouco tempo depois, e nunca mais ouvi aqueles barulhos. Ainda tenho contato pelo Facebook com alguns amigos que moram nas proximidades da mata, e alguns deles dizem que escutam aquelas risadas macabras à noite vindo de dentro da mata. Seja lá o que for aquilo, eu não quero descobrir. Boa noite. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás. Isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. E por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade. E do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro. Então resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. Ele precisava
de mais pastos para isso, e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar o lugar. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho deles. Depois de um tempo, eles voltaram lá e viram que o fogo havia se apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo isso, e então resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Daí, colocaram fogo no mato, e desta vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo, o fogo se apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho. Então, colocaram fogo de novo no mato. E logo depois de um tempo, o fogo se apagou de novo. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre se apagava. Então, ele resolveu que iria cortar as árvores com motosserra. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar no alpendre da casa enquanto fumava. Lá fora à noite estava com uma lua fraca, que não dava para iluminar muita coisa, e não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa, quando viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, lá adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, e não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre o pior, e é meio esquentado, e já foi furioso, querendo saber quem havia invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento, e já estava completamente cercado pela escuridão. Mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz, e já conseguia dar uma olhada em volta. Então, ele viu alguma coisa se mexendo a uns poucos metros dele. Em seguida, ele saiu correndo, achando que era alguém. E quando ele chegou perto do que estava se mexendo, tomou o maior susto de sua vida. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha, e tinha mais de 2 metros de altura. Algo entre 2,5 metros e 3 metros. As pernas eram finas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos. E não tinha cabelo ou orelhas também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena, e os dedos eram finos e longos, e parecia ter apenas 4 dedos em cada mão. Ele não conseguiu ver a pele da criatura, pois não tinha luz direito, mas parecia estar coberta de terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele,
Então, a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. A criatura falou para ele numa voz quase sussurrante, que parecia o vento. A criatura não tinha boca, mas parecia que estava falando dentro da cabeça dele. E a criatura disse: "Deixe a minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você." E então a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tenha visto correndo, e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que fez, mas não quis ficar lá para descobrir. Ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não iria mais transformar a floresta em pasto. Depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação da floresta. Só mesmo alguma coisa desse tipo para fazer ele mudar de ideia. Boa noite.